Quem nunca sonhou em largar tudo e se isolar em um cantinho tranquilo da Suíça? Uma cabana de madeira, neve caindo lá fora. Uma lareira acesa, livros, silêncio, paz. Um lugar onde o tempo desacelera, e tudo parece perfeito demais para ser real. Mas, e se eu te dissesse que, nessas mesmas paisagens de cartão postal, existem lugares onde ninguém ousa morar? Vilarejos esquecidos, trilhas onde se ouvem sussurros, e casas onde o tempo parou por um motivo. Hoje, você vai conhecer 9 histórias sombrias dos Montes Alpinos. Relatos assustadores que misturam lendas locais, desaparecimentos reais e o tipo de terror que não precisa de monstros para arrepiar. Histórias curtas, misteriosas e perturbadoras, que vão fazer você pensar 2 vezes antes de visitar os Alpes. Apague as luzes. Coloque os fones. E prepare-se para entrar num mundo onde o frio é o menor dos seus problemas. História 1: A Sombra no Chalé da Curva. Em janeiro de 2013, Léo Buller, um fotógrafo suíço de 31 anos, decidiu se isolar por 10 dias num antigo chalé nos Alpes Berneses. O lugar, abandonado há décadas, era cercado por floresta densa e uma trilha tortuosa conhecida como a Curva do Lobo. Nos primeiros dias, tudo era silêncio e contemplação. Ele escrevia em seu diário, tirava fotos das montanhas e dizia estar enfim em paz. Mas no 4º dia, uma nota mudou o tom. Tem algo me observando. Uma figura parada na floresta. Não se move. Não sai dali. Léo fotografou a área, mas as imagens saíam desfocadas. No 5º dia, relatou que a figura aparecia sempre às 17h13, exatamente. E parecia estar mais perto a cada dia. No 6º dia, escreveu: Hoje estava ao lado da cerca. Não tem rosto. Mas sei que está olhando direto para mim. No 7º dia, Léo colocou sua câmera para filmar da janela. No vídeo recuperado depois, vê-se claramente uma figura escura parada entre as árvores. Aos poucos, ela se move. Até sumir da tela. No 8º dia, o diário acaba com uma última frase. Hoje, ela entra. Quando a polícia chegou, Léo não estava. O chalé não tinha sinais de arrombamento ou fuga. Tudo intacto. Exceto por um detalhe, a porta dos fundos estava aberta. Desde então, trilheiros dizem que, se você parar na curva 17H13, vai ver algo ao longe. E que a cada dia que voltar, aquilo estará mais perto. E no 8º, entra. História 2: O sino da capela afundada. No norte da Itália, existe um lago que atrai turistas por sua beleza congelada, o Lago Resia. Mas poucos sabem que sob aquelas águas calmas jazem as ruínas de uma vila inteira, afundada no século XX após um deslizamento de terra. Tudo foi soterrado, menos a torre da capela, que ainda se ergue sozinha no meio do lago. A lenda diz que, antes da vila ser engolida, o padre tocou o sino uma última vez e amaldiçoou o lugar. A água vai levar corpos, mas não silenciar vozes. Desde então, moradores da região relatam ouvir o sino tocar, mesmo com o badalo removido décadas atrás. Em 2007, um mergulhador chamado Enzo, cético por natureza, decidiu filmar as ruínas submersas. Sua câmera captou sons estranhos e ruídos metálicos debaixo da água. Quando Enzo não voltou, equipes de resgate foram acionadas. Após 3 dias de buscas, encontraram o corpo flutuando na superfície. Mas o mais estranho era seu rosto, olhos arregalados e um sutil sorriso. Como se tivesse ouvido algo antes de morrer. Um detalhe assustador: seu relógio de mergulho estava parado às 0 hora,
a hora em que o sino toca. Desde então, ninguém mais mergulha ali à noite. E quando o sino soa 3 vezes, moradores trancam portas e janelas. Eles sabem que algo sobe com a água. História 3: A criança no nevoeiro. O caso começou em 1996, com um grupo de esquiadores profissionais. No meio de uma trilha nos Alpes austríacos, viram uma garotinha de uns 7 anos andando sozinha no nevoeiro. Ela usava um vestido antigo e estava descalça na neve. Quando tentaram alcançá-la, ela desapareceu entre as árvores. Relatos semelhantes se repetiram ao longo dos anos. Diferentes pessoas, sem contato entre si, descreveram a mesma menina: pele pálida, cabelos escuros e olhar vazio. Em 2008, um socorrista afirmou ter seguido a menina por mais de 15 minutos, guiado por sua risada suave. Mas quando alcançou uma clareira, não havia pegadas. E sua bússola girava sem parar. A história virou folclore local, até que em 2022, uma turista tirou uma foto aleatória do topo da montanha. Ao ampliar, percebeu a menina, parada atrás de uma árvore, olhando direto para a lente. O mais estranho? A turista, chamada Joana, desapareceu 3 dias depois. Seu celular foi encontrado na beira de um penhasco. Na galeria, além da foto, havia uma gravação de voz dela dizendo: "Ela não está mais no nevoeiro. Agora, ela está dentro da minha casa." História 4: Cabras que não têm olhos. Nos Alpes suíços, uma aldeia chamada Tegli, isolada entre montanhas, vive basicamente da criação de cabras. Há mais de 40 anos, moradores relatam um padrão macabro: de tempos em tempos, parte dos rebanhos desaparece misteriosamente durante a noite. Sempre na mesma época do ano, início de novembro. Em 1991, o pastor Jacó perdeu 14 cabras de uma vez. Ao amanhecer, encontrou todos os corpos dispostos em linha reta, em direção à floresta. Nenhuma gota de sangue. Nenhum predador. Mas os olhos, todos removidos com cortes limpos, sem causar danos ao redor. A polícia local arquivou o caso como um ataque selvagem desconhecido. Intrigado, Jacó instalou câmeras com visão noturna. Durante 3 noites, nada aconteceu. Mas na quarta, às 2h47, a gravação parou abruptamente. Quando retomou, seus animais tinham sumido. A última imagem do vídeo mostra uma silhueta rastejando pelo chão, com braços longos e desproporcionais, e 2 pontos brilhantes, como olhos refletindo a luz. Jacó deixou a vila no dia seguinte. Nunca mais voltou. Desde então, moradores dizem que a criatura só coleta olhos, para enxergar através deles. E que, se você ouvir algo arranhando sua janela durante a noite, o melhor é fingir que não viu nada. Porque, se você olhar, ela vai querer os seus também. História 5: A boneca de fios. Numa feira folclórica nos Alpes austríacos, havia uma barraca peculiar. Uma senhora vendia bonecas feitas à mão, todas feitas com fios trançados, pedaços de tecido velho e cabelo humano. Daniel, um turista brasileiro, achou curioso e comprou uma das bonecas como lembrança exótica. A senhora só disse uma coisa ao entregá-la: ela gosta de caminhar à noite. Deixe espaço. No hotel, Daniel colocou a boneca sobre uma prateleira. No dia seguinte, ela estava no banheiro. Achou que tinha se confundido. Mas nos dias seguintes, ela aparecia em lugares onde ele jurava não ter deixado. No sofá, na cama, no carro. Sempre com o corpo na mesma posição, mas o rosto parecia estar mudando. Os olhos estavam mais profundos.
O sorriso, mais nítido. Na sexta noite, Daniel acordou com um som de passos no chão de madeira. Ao acender a luz, a boneca estava aos pés da cama, olhando para ele. Apavorado, voltou à feira no dia seguinte e tentou devolver. A velha senhora, sem surpresa, disse apenas: "Ela gostou de você. Vai voltar, de qualquer jeito." Na mesma noite, Daniel sumiu. A única coisa deixada no quarto do hotel foi a boneca. Ela estava sentada na cadeira, com os pés sujos de terra. História 5: A boneca de fios. Numa feira folclórica nos Alpes austríacos, havia uma barraca peculiar. Uma senhora vendia bonecas feitas à mão, todas feitas com fios trançados, pedaços de tecido velho e cabelo humano. Daniel, um turista brasileiro, achou curioso e comprou uma das bonecas como lembrança exótica. A senhora só disse uma coisa ao entregá-la: "Ela gosta de caminhar à noite. Deixe espaço." No hotel, Daniel colocou a boneca sobre uma prateleira. No dia seguinte, ela estava no banheiro. Achou que tinha se confundido. Mas nos dias seguintes, ela aparecia em lugares onde ele jurava não ter deixado. No sofá, na cama, no carro. Sempre com o corpo na mesma posição, mas o rosto parecia estar mudando. Os olhos estavam mais profundos. O sorriso, mais nítido. Na sexta noite, Daniel acordou com um som de passos no chão de madeira. Ao acender a luz, a boneca estava aos pés da cama, olhando para ele. Apavorado, voltou à feira no dia seguinte e tentou devolver. A velha senhora, sem surpresa, disse apenas: "Ela gostou de você. Vai voltar, de qualquer jeito." Na mesma noite, Daniel sumiu. A única coisa deixada no quarto do hotel foi a boneca. Ela estava sentada na cadeira, com os pés sujos de terra. A cada passo entre essas montanhas, uma nova história se desenha. E nem sempre são lendas. Às vezes, são avisos. Em 1999, o Hotel Montgelé, nos Alpes franceses, interditou o quarto 213 após o desaparecimento de 3 hóspedes, em momentos diferentes. Câmeras mostraram todos eles entrando, com malas, normalmente. Nenhum foi visto saindo. O mais estranho? As malas nunca foram encontradas. Em 2020, um youtuber de exploração urbana chamado Lucas V conseguiu acesso ao prédio abandonado e decidiu passar uma noite no local. Gravando ao vivo, entrou no quarto 213 às 22 horas. Tudo parecia normal: cama coberta de poeira, móveis velhos, janela emperrada. Às 2h15, a live travou. Quando voltou, a câmera estava virada para a porta, aberta. O quarto estava vazio. A live ficou ativa por 3 dias, transmitindo apenas o som do ambiente, vento, rangidos e, de vez em quando, um leve choro abafado. Quando as autoridades chegaram, não encontraram Lucas. Mas no espelho embaçado do banheiro, havia uma mensagem escrita com o dedo: "Eu ainda estou aqui." O quarto foi ressoldado com placas de ferro. Mas mesmo assim, vizinhos dizem que às 2h15 é possível ouvir batidas e alguém tentando girar a maçaneta. História 7: O homem de gelo que pisca. Em 1991, 2 alpinistas encontraram um corpo congelado a 3.200 metros de altitude nos Alpes. Acreditava-se, no início, que fosse um turista desaparecido. Mas exames revelaram: o homem tinha morrido há mais de 5.000 anos. Batizado de Otzi, ele foi levado para um museu. Cientistas registraram todos os ângulos, mas algo estranho começou a surgir nas fotos.
Em algumas, os olhos estavam fechados. Em outras, meio abertos. Em uma imagem, claramente piscando. Os funcionários acharam que fosse erro de iluminação. Até que sensores de presença no corredor começaram a disparar sozinhos durante a madrugada. Sempre no mesmo horário, 3h33. Um guarda, curioso, resolveu vigiar pessoalmente. Às 3h33, ouviu um barulho seco no vidro do display. Quando olhou, Otzi estava com o olho completamente aberto. O guarda pediu demissão no dia seguinte. Teorias sugerem que o corpo conserva não só tecido, mas consciência. E que, preso no gelo por milênios, ele observa silenciosamente. Esperando. Por quem vai libertá-lo? História 8. A Trilha dos Sussurros. Nos Alpes Bávaros existe uma trilha chamada Der Flüsterpad, ou o Caminho dos Sussurros. Moradores dizem que, ao andar por ela sozinho, especialmente entre 18 horas e 19 horas, começam a surgir vozes entre as árvores. No início, são murmúrios, como se alguém estivesse lendo um texto distante. Mas aos poucos, os sussurros viram palavras, e depois, chamam seu nome. Em 2017, Lisa, uma estudante de antropologia, decidiu gravar a caminhada sozinha. Levou um microfone sensível e uma câmera no peito. A gravação captou 47 minutos de caminhada. Aos 15 minutos, ouve-se, Lisa. Aos 26, não volte. Aos 43, você já está conosco. No minuto 47, a gravação se interrompe com um grito seco e um som de folhas sendo esmagadas. Lisa nunca foi encontrada. A câmera estava intacta, aos pés de uma árvore. O último frame do vídeo mostra, no fundo, 5 silhuetas humanas, todas com o rosto coberto por tecido branco. Paradas. Olhando. Ninguém mais ousa andar pela trilha sozinho. História 9. A janela que não aponta para lugar nenhum. No vilarejo de Schwarzbach, nos Alpes alemães, há uma casa de pedra antiga. E nela, uma janela visível apenas do lado de fora, no segundo andar. Por dentro, não há cômodo, nem escada. Só parede sólida. Crianças dizem ver uma mulher ali, de vestido preto, olhando para a rua. Sempre às 3h. Um morador tentou investigar. Derrubou parte da parede com marreta e ferramentas. No dia seguinte, tudo estava reconstruído. Exatamente igual. Em 2002, um investigador paranormal entrou e tirou fotos por dentro. Na última imagem, há uma figura ao fundo, uma mulher com cabelos longos e mãos coladas no vidro, como se estivesse presa. A foto foi publicada, mas o investigador foi internado dias depois, em estado catatônico. Hoje, a casa está cercada por grades. Mas às 3h, moradores relatam sons vindos de dentro, passos, arranhões e choro. E dizem que, se você olhar diretamente para a janela por mais de 10 segundos, pode ver seu próprio reflexo, piscando, mesmo com os olhos fechados. No vilarejo de Schwarzbach, nos Alpes alemães, há uma casa de pedra antiga. E nela, uma janela visível apenas do lado de fora, no segundo andar. Por dentro, não há cômodo, nem escada. Só parede sólida. Crianças dizem ver uma mulher ali, de vestido preto, olhando para a rua. Sempre às 3h. Um morador tentou investigar. Derrubou parte da parede com marreta e ferramentas. No dia seguinte, tudo estava reconstruído. Exatamente igual. Em 2002, um investigador paranormal entrou e tirou fotos por dentro. Na última imagem,
Há uma figura ao fundo, uma mulher com cabelos longos e mãos coladas no vidro, como se estivesse presa. A foto foi publicada, mas o investigador foi internado dias depois, em estado catatônico. Hoje, a casa está cercada por grades. Mas às 3 horas, moradores relatam sons vindos de dentro, passos, arranhões e choro. E dizem que, se você olhar diretamente para a janela por mais de 10 segundos, pode ver seu próprio reflexo, piscando, mesmo com os olhos fechados. Dizem que toda lenda nasce de um medo. Mas nos Alpes, o medo parece ter casa própria. Então, da próxima vez que vir uma cabana vazia, um caminho envolto em névoa, ou uma sombra te observando no meio da neve, lembre-se. Talvez não seja imaginação. Talvez seja só mais uma história que vai parar aqui. Se alguma dessas histórias te deixou arrepiado, curte o vídeo, se inscreve no canal e comenta. Qual dessas histórias você jamais teria coragem de investigar? Até o próximo mistério.